Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Josué capítulo 18. E olha, eu tô aqui pensando no título desse capítulo, eu acho que vai ser alguma coisa do tipo não faça as coisas pela metade, ou não deixe pela metade. Porque o que a gente vai ver nesse capítulo quer dizer que às vezes o cansaço bate, às vezes a luta demora mais do que, vamos dizer assim, do que o previsto. E às vezes é simplesmente isso, né? O cansaço, a luta nos faz parar na metade, nos faz querer desistir. Não sei exatamente se foi o cansaço, se foi o comodismo ou se foi simplesmente a passada lenta. Mas o que a gente vai ver aqui nesse capítulo é isso, né? O povo estava meio que parando de avançar. E se você está chegando no canal hoje, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Deus havia dado para o povo uma terra, Deus havia prometido há muito tempo atrás que o povo receberia da parte de Deus uma terra muito boa, né? Poderíamos dizer que mana leite e mel, tudo que se planta dá. É uma terra maravilhosa. Só que eles teriam que conquistar essa terra. E o período de conquista foi um período intenso. O povo que habitava a terra que eles conquistaram era um povo forte, não era um povo fraco. Era um povo que tinha carros e cavalos. Era realmente um povo preparado para a batalha. E ao contrário, eles eram pessoas que tinham vivido por 40 anos no deserto, não tinham muito preparo para a luta. Mas assim, era um exército numeroso. E outra, tinha o seu general, tinha o general dos generais na frente do comando, que é o Senhor Deus. Então, a vitória aconteceu, eles entraram na terra. E agora, qual é a parte da história? Era a parte de conquistar, porque eles conquistaram todo o espaço de terra que estava previsto que fosse conquistado, mas agora, individualmente, cada tribo tinha que possuir o seu espaço, tinha que tomar posse daquilo que lhe pertencia. E o que aconteceu? Bom, uma parte das tribos já havia tomado posse da sua parte. Inclusive, o povo havia conquistado agora a terra, mas agora era a hora de dividir a terra conquistada e cada tribo tinha que tomar posse da sua parte, expulsando algum inimigo que estivesse na terra. E o verso 1 vai dizer para a gente que a terra estava sujeita diante deles. Mas algumas tribos, mais especificamente 7 delas, não tinham repartido a sua herança. E não estavam fazendo absolutamente nada a respeito. Eles estavam parados. Eles estavam simplesmente esperando, cansados, desanimados ou simplesmente olhando e pensando, uau, existe muito para ser feito ainda. Bom, você já entendeu então o contexto da história. Se você não escutou a leitura, volta lá. Você pode ouvir tanto no Spotify quanto no YouTube, ou então você leia, por favor, aí na palavra do Senhor, Josué capítulo 18. Bem, ao contrário de Caleb, que no capítulo 14 foi falar com Josué, ou das filhas de Zelofeade, que no capítulo anterior se chegaram ao sacerdote Eleazar e pediram a sua parte, pediram as terras que lhes cabiam. Essas 7 tribos não estavam fazendo nada. Então Josué pergunta para eles, até quando eles iam ficar nessa situação? Então o verso 3 do capítulo fala, até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor te deu, Deus dos vossos pais vos deu? Até quando? Até quando vocês vão demorar para tomar posse daquilo que Deus já deu para vocês? Só quero lembrar para vocês uma coisa. Se você está chegando aqui hoje, só confia. Mas se você está comigo acompanhando a meditação, você já ouviu falar sobre isso. Deus tinha dito lá no capítulo 13 que Josué já era velho e que muito trabalho tinha que ser feito. Você lembra disso? Quando Deus virou para Josué e falou, olha, você já está velho, tem muita coisa para conquistar ainda. Lembra disso? Pois é, aqui Josué não parece ter se acomodado na questão da sua idade, não. Apesar de Deus dizer para ele, olha, você já está velho e tem muito para fazer. Josué não se acomodou na sua limitação. Ao contrário, a cabeça de Josué estava funcionando muito bem. E além de cobrar esse povo, todas essas 7 tribos que fizessem alguma coisa, que se posicionassem, ele ainda vai traçar uma estratégia dizendo, olha, separa 3 homens de cada tribo,
Então, nós tínhamos 7, 3 vezes 7, 21. Separa esses homens e eles vão correr a terra fazendo um gráfico dela. Sim, gente, não tinha um desenho da terra, não tinha um mapa, não tinha um drone, não tinha nada para fazer uma leitura da terra. Eles iam ter que ir correndo mesmo a terra. E o texto não vai dizer para a gente quanto tempo isso demorou, mas eles vão correr a terra e eles vão fazer esse desenho, vão colocar isso num livro, é isso que Josué manda eles fazerem, e vão trazer para que ele possa separar entre as tribos, jogando sorte, como o Senhor havia orientado através do Urim e Tumim, e fazer a divisão das terras. Então, com esse gráfico, Josué faria as divisões. E foi assim que foi feito. Então, a Bíblia não nos conta quanto tempo isso demorou, mas depois de feito, então, Josué dividiu toda a terra. E nesse capítulo nós vamos ver, após essa passagem, a divisão da terra de Benjamim. Benjamim foi o filho mais novo de Jacó. Não sei se você se lembra disso. Raquel, sua esposa, morreu ao dar a luz a Benjamim. E a sorte dele, a sorte das suas terras, caiu ali entre os filhos de Judá e os filhos de José. E este capítulo vai dizer para nós que coube a Benjamim, uma tribo pequena, 14 cidades ao todo. Bom, este é o conteúdo do capítulo. Agora nós vamos aplicar ele para as nossas vidas. Vamos fazer isso? Eu vou dizer para você aquilo que vem ao meu coração e que me serve de alimento nesse dia. E veja se faz sentido para você. Bem, como eu coloquei aqui o capítulo, você já sabe na direção que eu vou, né? Eu olho para essas tribos e ao mesmo tempo que eu sinto empatia, eu consigo compreender o cansaço e a vontade de desistir na metade, porque às vezes quando a batalha é meio longa, ou quando parece que a guerra nunca acaba, sabe assim, primeiro eles conquistaram toda a terra, né? Eles foram como um povo, um único grupo. Agora cada um era responsável por conquistar também a sua parte. Tinha a sua parte, tinha o seu pedaço de terra. Se tinham inimigos que ainda estavam ali, eles tinham que ser postos para fora. Então, assim, havia trabalho para ser feito. E eu entendo, eu me simpatizo com eles dizendo, poxa, eles deviam estar cansados, 5 anos de guerra e ainda pensar, temos mais por fazer. Então, embora eu me simpatize, eu tenho empatia por eles, eu concordo, com Josué. Josué disse, quanto tempo vocês vão demorar para tomar posse e fazer aquilo que tem que ser feito com a terra que Deus deu para vocês? Gente, eles já tinham, vamos dizer assim, a carta da vitória assinada. Deus já tinha dito, olha, caminhem comigo que eu vou à frente das batalhas, vai dar certo, é vitória certeira. Vai ter sua parte do esforço, da luta e da batalha? Até tem, mas eu sou contigo. Então, embora eu até entenda o cansaço deles, eu estou do lado de Josué. Eles estavam querendo parar as coisas pela metade, eles estavam diminuindo o passo, eles estavam deixando o cansaço governar a vida deles. E, inclusive, eles não estavam nem sequer planejando. Porque, gente, conquista passa por planejamento. Não é um negócio desorganizado. Tanto é que quando Josué dá uma chacoalhada neles, Josué fala, separa 3 de cada tribo. Olha a estratégia de Josué. Josué falando, separa 3 de cada tribo, vamos correr nessa terra, vamos fazendo o desenho, reúne isso num livro e traz para mim. Uau! Josué estava velho, mas não estava morto, ele estava lá lúcido, estava ali cheio de Deus, estava cheio das estratégias. E essas 7 tribos, com pessoas mais jovens que ele, estavam lá morrendo em pé. Então, assim, o que essa palavra fala comigo? Nós não podemos parar na metade. Mas estou cansado. Você senta, bebe um copo d'água, faz uma oração, levanta e vai fazer o que tem que fazer. Tem que ser feito. Mas a gente não pode se esmorecer. A gente parar na metade não é uma opção. Desistir no meio de uma coisa que Deus disse que é para fazer, está errado. Mas eu estou cansada, Rita. Eu tô insistindo, eu estou semeando, eu não vejo brotar nada dessa terra. Queridos, se a gente está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, que Deus mandou fazer, a gente não pode parar na metade. A gente desabafa com uma pessoa de Deus, a gente ora uns com os outros, a gente ora diante do Senhor, a gente separa um tempo de jejum, a gente lê a palavra, a gente chora, a gente se esvazia, se enche do Senhor, se fortalece na força do seu poder e vai fazer o que tem que ser feito. Esse povo, eles estavam errados. Compreensivelmente, eles estavam cansados. Eu entendo. Mas Deus tinha dito, vá concluir. Tem coisa para ser feito. E Josué, como um bom líder, foi lá e deu ordem na casa. E fez a coisa andar. Então, primeiro, a lição para nós é, não sejamos como esses que param pela metade por causa do cansaço. Se você precisar descansar, descansa um pouquinho, mas não se acomode nesse lugar de descanso. Descanse o tempo necessário, mas se levante e vá cumprir a jornada, porque Deus é contigo. Agora, eu acho que também aplico para a minha vida o fato de que às vezes nós estamos na posição de Josué.
né? Às vezes a gente é o povo cansado que quer parar na metade. E às vezes a gente está na posição de Josué, em que a gente ocupa, de alguma maneira, uma posição de governo, né? Seja na vida dos nossos filhos, seja numa situação de igreja, seja numa situação de trabalho. É nosso papel tirar as pessoas da inércia, tirar as pessoas desse lugar de paralisia. É nosso papel. Se você tem filhos, é teu papel mostrar para os seus filhos aquilo que você já sabe da vida, né? Por que é que eles fazem? Às vezes eles não eles enxergam a parte ruim das pequenas ações, mas eles não entendem que cada passo da jornada tem a ver com um plano maior. E é nosso papel dizer, olha, você hoje aprende inglês porque hoje vai ser útil para você. Isso vai ser útil para você no futuro. Ah, mas inglês é chato. Ok, obrigado pela informação. Mas, tipo assim, se você tem uma condição financeira de pagar uma aula de inglês para o seu filho, pague. Isso é ferramenta. Isso é bênção. Falar inglês hoje, poxa, a vida é muito importante. Então, mas eu não quero. Gente, não tem querer, né? Mas nós que estamos diante, nós que exercemos uma posição de governo na vida dos filhos, ou no trabalho, numa igreja, fomos constituídos por Deus como autoridade, temos que buscar a sabedoria diante de Deus, porque não é colocar sobre os outros a nossa ideia, a nossa opinião, né? A gente faz como Josué, a gente vai na direção que Deus aponta, mas uma vez que a gente tem uma direção de Deus clara, a gente precisa tirar aqueles que estão perto de nós na inércia. A gente precisa chacoalhar o povo e falar assim, quanto tempo você vai demorar aí sem fazer o que tem que ser feito? É nosso papel. Então, eu tomo para mim esta palavra, né? Veja se isso faz sentido para você. E se não fizer sentido, tá tudo bem. Essa é a maneira que eu aplico para minha vida. Agora, se Deus fala para você alguma outra coisa, por gentileza, escreva nos comentários, compartilha comigo aquilo que Deus ministra o seu coração e como você aplica essa palavra. Combinado? Um grande beijo, Deus te abençoe e até a próxima. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!